Começando aqui, né, Stefano Volpe, bem-vindo ao podcast da TAG, um prazer te ter aqui junto com a gente e Ah, ainda mais para falar de coisa boa, né, de livro bom. prazer meu. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite, principalmente para falar de um autor que me inspira muito, que eu acompanho há alguns anos. Então, estou bem feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Então, eu queria te começar te perguntando justamente por aí, assim, onde é que tu te posiciona na escala fã de Edouard Louis, o que que tu já tinha lido dele? Eu li quase tudo. Eu comecei com o Fim de Ed, tem uns 4 anos. Ele ainda não era muito famoso, ainda não tinha sido publicado, né, pela Todavia. Mas as pessoas me recomendavam muito esse livro, diziam que eu ia gostar, assim. Começou várias pessoas recomendando na internet. E aí eu dei uma chance para ele. Eu lembro que eu estava em Recife e eu fui ler assim como quem, sabe assim, ah, tá. Vou dar uma chance para um autor novo. E eu comecei a ler no Kindle e fiquei arrasado. A gente fica assim, né? Meio arrasado e muito fã. E ali comecei um caso assim de amor, de interesse pela escrita dele. Aí fui lendo. Aí logo depois, assim, passou um tempo, a Todavia trouxe para o Brasil. Então eu fui lendo, eu li todos os que foram publicados. Eu gosto muito dele. Acho que é impressionante como ele é tão novo e tem tanta vivência, né? Já viveu tanta coisa e tem um repertório assim, um arcabouço mesmo teórico que eu acho impressionante e acho que isso dá um estofo ali para o que ele quer trazer, né? Deixa de ser só uma autobiografia e passa a ser muito social, né? Eu sou muito fã. Numa escala de. Não sei se eu, não sei se eu sei botar número assim, mas eu sou muito fã, vai. Legal. E eu queria te perguntar sobre as tuas impressões mais gerais sobre esse livro, assim, em específico, e até num viés um pouco comparativo mesmo, né? O que que te chamou a atenção nesse livro em relação a outras obras dele, né, que tu já tinha lido? Eu vou te falar uma coisa, eu acho que eu já entrei nesse livro assim um pouco. Ai, agora o Eduardo Luiz vai contar mais uma história de mais um familiar. Já tava meio assim. Vamos ver o que que aconteceu, mais um. E aí, quando você, nas primeiras páginas, isso ele já te desmonta muito, muito fácil, muito rápido. Porque o que eu encontrei ali, eu achei isso muito interessante foi, assim, sobretudo, acho que o que mais me interessa é a complexidade com qual ele vai contar desse desabamento, né, da vida do irmão. E então, o irmão, em um capítulo você ama esse irmão, e em um outro capítulo você odeia. E depois você ama de novo, e depois você odeia de novo. Isso me interessa muito, assim, de mostrar as nossas contradições, as contradições humanas e o quão complexo que a gente é, né? Ninguém é só 8 e ninguém é só 80. Tem muitos números entre 8 e 80. E eu acho que ele fez isso, ele já fez isso em outras obras, a gente vê ele fazendo isso com o pai, com a mãe, né, com todos os familiares, acho que ele faz isso muito bem, mas acho que comparando essa com as outras obras, eu senti aqui eu acho que ele realmente estava escrevendo de alguém que ele não amava. E eu Uhum. acho que isso mudou um pouco minha perspectiva, assim, da perspectiva dele. Você via que ele entrevistou outras pessoas, ele entrevistou ex-companheiras do irmão. Ele foi perguntar para as pessoas quem é que o irmão dele era, porque ele estava tentando construir uma memória de alguém com quem ele escolheu não conviver por muito tempo e que alguém que ele assinala várias vezes no texto que ele não amava. E eu acho que isso fez Uhum. uma grande diferença de quando ele escreve sobre o pai, sobre a mãe, em outros livros. Você concorda? Super, eu tive essa mesma impressão, assim, como se ele já estivesse, tipo, no caso da relação com o pai e com a mãe, ele tá muito mais misturado, assim, né? Tipo, enredado nessas relações. Naturalmente, né? Porque pai e mãe é muito. A gente não sabe onde é que a gente começa, onde é que acaba pai e mãe ali, né? Então, acho que nessa relação de irmão claro, nessa relação particular deles. Parece que ele já narra de um lugar de maior distanciamento, né? E isso traz um efeito diferente, assim, pro leitor da narrativa dele. Super. Eu acho que Parece que é tem uma clareza maior, assim, sobre os acontecimentos, né? sim, e eu achei interessante isso dele não.
ele não se basear, ele não confiar só nas impressões dele. Acho que isso deu, inclusive, outro tom para o livro. Porque quando ele, aqui a gente pode falar spoiler, né? Quando ele Uhum. começa a falar com a Angelique, com outras mulheres que se relacionaram com ele, que entendiam esse irmão com uma delicadeza que ele mesmo não via, olha o quanto que isso adiciona para a narrativa. Tinha um outro irmão que ele não tá tão imbricado na história, né? Então, tinha um outro irmão que ele não conhecia, quando ele revela lá no final qual que era o apelido do irmão. Eu achei isso tão interessante, que era um apelido que ele mesmo nunca tinha ouvido falar. Então, esse exercício dele se deslocar e coletar um pouco das histórias para tentar montar esse quebra-cabeça do irmão, acho que bom que ele fez isso, porque deu uma chance da gente poder ver esse irmão por diferentes prismas. Pois é, ele ainda no começo do livro tem uma parte que ele afirma assim: aprender a conhecer meu irmão era aprender a odiá-lo, né? Então ele assume esse lugar prévio de desconhecimento, tipo, tá, vamos lá, vamos dar uma chance, vamos tentar entender o que aconteceu aqui nessa vida, mas o fato dele conhecer e dele entender não muda, né? Não muda o sentimento que ele tem por esse irmão, né? Claro, coloca novas camadas, então acho que enquanto leitores a gente também aprende ao longo da narrativa a odiar esse irmão, mas a gente aprende, acima de tudo, uma complexidade dessa figura, assim, né? Que passa por compreender essa ideia da violência como um fluxo, né? Que também vitimou esse irmão, que ele foi produto de uma série de agressões, né, de frustrações, e que a figura dele, inclusive, era muito instável, né, podia ir para esse lugar de doçura, de ternura, de cuidado em alguns vínculos, mas em outros momentos algo absolutamente intragável também, né, então eu acho que esse é um livro e a obra do Eduardo Luiz como um todo que toca o público tanto, porque eu acho que essa ambivalência é muito própria das relações familiares mesmo, né, então em alguma medida todo mundo consegue se enxergar nesse sentimento do autor, mas ele tem uma coragem de expor as coisas, assim, com uma crueza que raramente a gente tem, né? É mesmo, é mesmo. Inclusive, ele relata, né, os episódios de ódio que o irmão tinha quando sabia, quando soube, né, que ele, porque aqui ele já estava famoso, já tinha escrito livros sobre a família, e o irmão parece que queria matar ele, porque ele já tinha falado mal do irmão, entre muitas aspas, em outros livros, né? Então é interessante ver como que a dinâmica familiar funciona a partir do momento que essa família já ele já está estabelecido como um autor de autossociobiografia. É a irmã que liga para ele e fala: Olha, seu irmão está com um taco de beisebol na mão, ele sabe onde você mora, ele está indo atrás de você, ele vai te matar. E o que ele faz? Ele passa dias num hotel, ele corre, larga tudo, com esse medo desse irmão que nunca apareceu. Né? Mas a gente começa a ver o que ele experimenta dentro da família. Eu achei isso interessantíssimo. Realmente precisa de muita coragem, né, para expor e expor o ponto de vista dele, né? Isso é muito interessante. Eu acabei de escrever uma peça de autobiografia, que é o Santo de Casa, e foi o livro mais difícil que eu escrevi, porque eu levei um ano para escrever isso. Tinha muitas cenas ali, tem muitas cenas que eu vivi com a minha família que eu pensava, o que vai ser quando eles descobrirem isso? Vai falar que não aconteceu dessa forma? Será que não aconteceu Será que isso é só o que eu tô imaginando que aconteceu, mas não foi bem assim? Então, esses fantasmas que acompanham a gente na escrita biográfica, eles são terríveis, né? Eu adorei essa parte dele que ele conversa com o fantasma do próprio irmão, né? É Sim. maravilhoso isso, porque é uma conversa ali acho que revela um pouco do medo dele e ao mesmo tempo da coragem, de expor o ponto de vista dele sobre o irmão, que não necessariamente é o irmão, né? Às vezes o irmão vai ler e vai falar, cara, eu nem sou essa pessoa. Isso aqui que você está Uhum. vendo é só a sua visão sobre mim. Sim. E o livro é sobre isso mesmo, né? É muito Sim, louco. sim, o que a gente internaliza, né, dessas figuras que fazem parte de maneira tão intrincada, assim, de quem a gente é, né? E elas entram Sim. no nosso diálogo interno como se fossem outras pessoas, mas meio que, na verdade, é a gente dialogando consigo mesmo, né? Ai, sim, eu tenho vários episódios, assim, inclusive de ouvir amigos roteiristas, assim, que escrevem histórias sobre
suas mães, seus pais, seus familiares, e aí quando eles assistem, eles não se reconhecem, né? As pessoas não se reconhecem na visão das outras, se reconhecem a partir das suas próprias visões. Isso é muito complexo. Você falou, você trouxe um trecho do livro, teve um trechinho que me pegou muito. Eu posso ler aqui ele agora? Claro. É o fato número 6. Ele fala assim: a vida do meu irmão parece a imagem infinitamente repetida de um corpo se debatendo em areia movediça. Quando ele tentava escapar, afundava. Ele sonhava com uma vida gloriosa, e quanto mais sonhava, mais sufocava. E quando ele trouxe esse trecho, eu finalmente meio que entendi assim quem era esse cara. Eu achei muito bonita assim essa tentativa de que eu não acho que seja uma redenção. Igual você falou, assim, ele expõe o ódio dele pelo irmão. Tá muito nítido que eles não se amavam, ele, pelo menos ele não amava o irmão, mas ele tem uma tentativa de humanizar esse cara, né? De perceber ele como uma pessoa dentro de um sistema e uma pessoa que queria muito, que era muito frustrado porque tinha os sonhos, parece que os sonhos dele eram maiores do que o que ele podia realizar, do que o mundo podia oferecer. E isso, quando ele entrou nesse lugar, eu me vi um pouco nele. Acho que todo mundo se vê um pouco assim, todo mundo tem um sonho que talvez parece que a vida vai passando. Você fala, cara, parece que eu nunca vou chegar lá nisso, parece que eu nunca vou ter. A vida começa a te dizer que o jogo é diferente, não vai ser tão fácil Uhum. assim. E aí essa tentativa dele de humanizar, ele trazer para, eu achei bonito, assim, acho que funciona. E muito interessante de ver que não é uma redenção pela redenção. Ele, inclusive, nomeia os crimes desse irmão, e a gente Uhum. odeia esse irmão junto com ele, mas ao mesmo tempo, que bonito que é isso, dar a chance para esse irmão que já morreu ser humanizado, né? Sim, ele faz até um reconhecimento, dessa persistência, né, nesse sonho maior do que o que ele poderia projetar, essa persistência como uma virtude, né? Tipo, tem um trecho que ele diz, a sociedade não cumpriu sua missão ou cumpriu apenas uma parte, a precariedade e o isolamento álcool, mas não o resto, não a delimitação dos sonhos. Então, apesar de tudo, né, de todas as frustrações, o irmão continuava insistindo assim, né, nessa Nessa areia coisa de, nessa movediça, né? teimosia de sonhar, apesar de todas as restrições que se colocavam no caminho dele a todo tempo, né? Sim, essa imagem, é essa a imagem da areia movediça, né? Ele está tentando sair, mas quanto mais ele se debate, mais ele é devorado. E dá até para a gente fazer um paralelo com o álcool, né? Que é uma questão aqui, uma questão forte, né? No livro inteiro, a gente vê como que a relação dele com o álcool leva ele, aprisiona ele, né? Ele tenta se libertar, usa o álcool como talvez essa ferramenta que vai tirar ele dessa areia movediça, mas é um efeito ilusório, né? O álcool só afunda ele. Isso foi interessante porque a gente está discutindo bastante disso, né? Com a Heleninha, do Vale Uhum. Tudo. Voltamos a falar sobre pessoas alcoolistas e isso me deixou triste, assim. Acho que é uma das coisas que vai desabando a gente enquanto a gente vai lendo esse livro, que, cara, esse cara tá indo pelo pior caminho e isso aqui virou um vício, virou um problema e só vai afundá-lo. Então, nossa, é tão difícil, né? E a maneira como a pessoa vai afundando as próprias relações, né? Aquela cena da véspera da prova, que ele tá na casa do irmão, Ai, e a gente fica na expectativa, né? Não, ele vai se dar conta, ele não vai tomar mais uma cerveja. Aí ele vai lá e toma mais uma cerveja, aí ele vai lá e coloca a música alta. Aí vai dando uma raiva, né? E uma incredulidade, assim, tipo, cara, eu não acredito que ele tá fazendo isso. A gente fica indignado junto, né? nossa, eu Como queria se fosse a matar. gente passando por isso. Sim, sim, eu fiquei me imaginando se eu fosse ele, assim, se eu fosse o Eduardo, e que eu faria, né? E uma sensação de impotência, né? Que ele carrega muito em todo, acho que todos os escritos dele, até uma fase da vida dele, ele não, acho que ele se via sempre muito impotente, né? O que eu faço com isso? Como para onde que eu vou? A vida imbricava ele num lugar onde ele não dispunha de, acho que nem de ferramentas, dispositivos emocionais e de dinheiro, né? Porque se você tem dinheiro, você sai, aluga um quarto num hotel e se livra daquilo.
Então, eu fiquei ali com ele, assim, quietinho naquele momento. Vai passar, vai dar tudo certo, você vai passar nessa faculdade, sabe assim? Sim. E eu queria te perguntar sobre uma questão, assim, da linguagem do livro. Acho que tem todo um debate que o Eduardo Luiz suscita, assim, né? Que é esse paradoxo da literatura como libertação e, ao mesmo tempo, como amarra, né? Então, meio que esse não lugar que ele chega no momento em que ele entende que ele precisa escapar daquele contexto para conseguir ter uma vida minimamente digna, né? Para não sucumbir da mesma maneira como ele viu o pai dele sucumbir, a mãe dele sucumbi parcialmente, depois, enfim, acabou conseguindo se desvencilhar, né? Mas. ahn, e aí ele chega num ambiente social que também não é o ambiente social dele, né? Então, Sim. continua sendo um não lugar de certa forma, e quando ele vai levar isso para a literatura, ele encontra muitas restrições que são colocadas pelas normas da grande literatura, né? Pelos códigos da literatura, que são códigos que restringem a maneira como se pode narrar uma experiência. E aí tem uma passagem que ele descreve de forma muito crua, né, uma experiência do irmão dele quando viajou para Amsterdã, que ele e um amigo se relacionam com uma prostituta, e aí ele reproduz as palavras que o irmão usava, né, ao contar essa história para ele, tal qual. E com essa chave ele questiona se existe espaço na literatura para essa linguagem, né? Então, ah, enfim, queria te pedir para comentar um pouco, não sei se tu lembra bem desse trecho, assim, mas eu acho que é Lembro, um trecho muito marcante e que inclusive me lembrou bastante a escrita do José Faleiro, né, que também é uma escrita que rompe assim com essa normativa, né, de como que a gente pode narrar uma experiência. Se tu tá narrando uma experiência de violência, como é que tu vai o quê? Vai criar eufemismos para narrar essa experiência de violência, né? Então, queria te pedir para comentar um pouco essa questão assim do ah, rompimento com a linguagem literária como a gente conhece. eu acho isso excelente. Acho que essa é uma das grandes belezas do texto do Edouard Louis, que é assumir essa linguagem que ela é transgressiva, né? Ela transgride mesmo. Ela ultrapassa os limites que a disciplina, essas paredes, né, que a disciplina cria. Olha, para você ser um escritor, imagina, ele ainda tem uma formação francesa, né? Então, tem esses limites aqui que você não pode ultrapassar. E ele vai beber da fonte de autores que transgridem, né? A Annie Ernaux é essa autora que ela vai escrever da forma que o texto pedir. Então, se o texto pedir para eu cortar um capítulo aqui agora, no meio, e seguir com duas frases no capítulo seguinte, depois ir para um outro, ela vai fazer o que o texto pedir. E ele vai bebendo dessas águas, né, do Didier Ribon. Então, e vai criando essa escola de autores transgressivos. Acho muito bonito, eu acho que é isso que dá o impacto que esse texto. Nossa, claro que eu lembro dessa cena porque é uma das cenas que eu acho que eu não vou esquecer do livro, e é justamente por conta da linguagem, é a linguagem que causa. Você veja bem, essa cena podia ser escrita de todas as formas, né? Ela podia ser exatamente como você falou, eufemizada, e talvez fosse passar batido, né? Mas por que esse questionamento está lá? É porque ele usa as palavras vulgares que o irmão usa, a gente escuta essas palavras dentro da gente, né? Que poder é esse que essa linguagem, essa linguística transgressiva tem de causar mesmo emoções, assim, de pular do papel, e é como se eu ouvisse essa cena de fato como ela é. Assim, eu gosto muito disso. Acho que é uma consequência assim das viradas linguísticas que a gente veio, graças a Deus, né, graças aos teóricos, a gente estamos experienciando na linguagem contemporânea, e que são linguagens, inclusive, são viradas, inclusive, que vão falar muito com a performatividade também, né? Eu acho que o Eduardo Louis, ele tem uma proximidade das teorias queer. Ele escreve como corporificado, né? Ele escreve desse lugar. Sou um homem branco, gay, é, nessa sociedade rural da França. E eu acho que quando ele bebe assim dessa fonte da teoria queer, é essa teoria que vai dizer para ele que não, aqui ninguém diz como a gente é.
Aqui ninguém diz como a gente vai ser. Não é uma visão fundamentalista, essencialista, que vai dizer como que a gente tem que escrever. A gente escreve como a gente precisar escrever. Uhum. E é muito bonito ver assim o quanto que é essa linguagem que liberta Uhum. esse autor. Faz sentido? Super, e eu queria te perguntar, inclusive, se na tua experiência, né, como escritor, em que medida que tu sentiu, assim, essas limitações dos códigos da literatura tradicional, e se tu sentiu isso, onde é que tu buscou referenciais também para poder romper com isso, né? Até pouco tempo eu me via muito preso, porque quando a gente começa a estudar, eu comecei a estudar bem cedo literatura. Eu sou formado em jornalismo, mas comecei a estudar estrutura literária com 17 anos, 2008. E as escolas de formação, elas são muito estruturais, elas são meio limitadas mesmo. Olha, isso aqui é a jornada do herói, isso aqui é o que dá certo, a estrutura que dá certo no mundo. Faça isso, você vai ter sucesso. E aí você começa a fazer, repetir, repetir, repetir. Quando você vê, você só sabe fazer aquilo. E às vezes os seus personagens ganham vida e eles têm vontade de ir para outro lugar, mas você imbrica eles numa estrutura clássica, que é a estrutura que algum homem disse que é a única, é a que vai dar certo. E aí, recentemente, eu comecei uma tentativa mesmo de corporificar esse conhecimento. Quem foi que disse isso? Quem eram essas pessoas? Eram homens? Em que circunstâncias? Será que temos outras perspectivas, outras formas de entender as narrativas? Agora eu estou, por exemplo, lendo. O último livro que eu li foi o Desabamento, mas antes dele Uhum. eu li a Samantha Schweblin. Li Distância de Resgate dela. Estou lendo assim, autoras latinas agora, pensando no horror psicológico. E, nossa senhora, assim, ó, esquece Jornada do Herói. Aqui é uma outra realidade, meu filho. Esse livro da Distância de Resgate, só abrindo e fechando esse parênteses, um livro que acontece todo num diálogo, numa tomada só. Assim, é um livro, um diálogo que se sustenta por aproximadamente que 100 páginas, talvez, mas é um livro assim, nunca vou esquecer esse livro na minha vida. Então você começa a ver outros caminhos e que há tantos outros caminhos possíveis, e eu acho que você só pode fazer isso quando de fato você corporifica esse conhecimento. Tentar entender quem é que está produzindo, Uhum. por que você tá reproduzindo isso que um homem disse que é assim que funciona e é assim que vai dar certo. Essa tentativa, inclusive, de descentralizar esse conhecimento e beber autoras da América Latina está me enriquecendo de uma forma, e agora eu tenho conseguido enxergar assim, outras possibilidades de escrita. Esse último livro que eu terminei, eu estava todo programado assim para ele terminar com uma quantidade definitiva de páginas que eu imaginava, no lugar que eu imaginava. Aos 75% mais ou menos de onde eu achava que seria o fim, os personagens disseram que não. Sim, a história acabou aqui. E aí mas será? Sim, confia na voz desses personagens. Essa história já acabou. E aí eu acabei com um número de páginas que eu jamais escreveria. Era um manuscrito com 100 páginas. Falei, gente, tem certeza que é aqui mesmo? E hoje eu leio o livro, tenho ouvido as pessoas e as pessoas sentem uma falta de continuar a história, porque ela acabou exatamente onde deveria acabar e ela te deixa imaginar qual que é o final desses Uhum. personagens. Então, aquele final que eu tinha planejado antes, agora talvez eu possa apagar e deixar para você pensar como que esse livro acaba. Então, outras possibilidades, né? Isso está sendo muito legal. Eu acho que o Eduardo Louis faz isso muito bem, assim, de romper e tentar imaginar esse livro mesmo, assim, para quem leu, sabe que ele termina. Você fica pensando, né? Onde é que esse livro vai acabar? Como é que ele vai terminar? Onde que ele. E ele não está preocupado em criar uma grande curva para o final Uhum. arrebatador do irmão. Acaba como a Uhum. vida acaba. Acabou. Uhum. Como ele recebeu a notícia da morte, talvez. Esse livro acaba Sim, aqui. Isso é muito interessante. sim. Sim, é meio assim, o livro acabou, te vira agora. Que nem a gente tem que É, se virar com essas coisas da vida, assim, né?
Exato, exato. Como ele teve que se virar quando a mãe dele liga avisando como se fosse assim, esse óculos aqui caiu. Não, seu irmão morreu. Seu irmão vai morrer, Uhum. né? Isso é muito interessante. E, Volpe, deixa eu te perguntar, assim, eu fiquei até impressionada quando eu fui, tipo, escrever, organizar, assim, como é fácil e direto traçar alguns paralelos temáticos, né, que aparecem na obra do Eduardo Louis e em livros teus também, né, então, no Beijo do Rio, é um protagonista que volta, para a cidade de Natal, no interior, para investigar a morte de um amigo de infância, e isso também marca um reencontro dele bem difícil com o lugar de onde ele veio, né? Então tem esse mote do retorno para um lugar que deixou marcas traumáticas, né, no personagem. E no Santo de Casa também tem uma aproximação temática muito direta, né, com questões de luto, de masculinidade e de relações familiares muito complexas, assim, de um luto que não é simples, porque ele também traz uma memória de violência, né, em relação à pessoa que morreu. E, e aí eu queria te perguntar, assim, enquanto leitor e escritor no Brasil, como tu percebe essas aproximações e diferenciações em relação às narrativas de um autor que pertence a um contexto tão distante, né, e que ao mesmo tempo às vezes parece tão próximo. Eu já vi durante a Bienal, assim, a gente estava na Bienal do Rio, né, e aí a gente estava lá com os livros de Júlio da Tag, e teve uma pessoa que chegou e falou. Ah, mas esse autor, ele é francês, ele é branco, e aí o que que ele tem para me dizer? Porque aqui é outro rolê, outro contexto. Então, isso assim, né? O que que a gente encontra de aproximações considerando essas distâncias tão grandes e esses recortes, esses marcadores sociais do autor, né? Enquanto um homem gay, enquanto um homem periférico, mas que ainda é um homem branco francês, assim, né? Como é que é essa intersecção para ti? Ai, você sabe que eu fico, quando eu leio o Eduardo Luiz, assim, desde o começo, eu fico chocado do quanto que eu conheço do que ele está falando. Conheço por ter vivido. Isso sempre me. E essa era a pergunta que eu fazia, assim, como que esse autor, lá, sabe assim, tão distante, tá falando de coisas que eu sei por ter vivido. E aí vou te contar que o meu companheiro, ele passa pela mesma coisa. Lê e fica assim, conhece, sabe de tudo, não tem nada estranho. E aí, eu tô falando dele porque isso me ajudou a perceber que essas histórias são comuns, no que não era só comigo, sabe assim? Nossa, não sou só eu que tô sentindo isso, ele também tá sentindo, e provavelmente quando a gente está fazendo é, pensando na ideologia de gênero, por exemplo, todo mundo que está sendo impactado por isso, de alguma forma, pelo patriarcado, que é esse sistema que, para esse homem, esse modelo de homem hegemônico se manter no poder, ele vai precisar rebaixar todos os outros gêneros, todo mundo vai ser rebaixado da mesma forma. Né? Tá todo mundo no mesmo, pode dar a mão aí que você sabe, então você reconhece essa dor. E isso é muito interessante, como que no final das contas, eu acho que é por isso, tá? É só o que eu acho. Mas acho que a gente está vivendo o mesmo sistema. Uhum, Apesar de ter todas as suas diferenças, né? Mas é isso, o patriarcado, é, pelo menos no mundo ocidental, ele vai dobrar os outros gêneros, ele vai subjugar os outros gêneros, meio que da mesma, usando o mesmo aparelho, usando a mesma tecnologia, a mesma coisa o racismo, a mesma coisa o capitalismo, e quanto que a classe operária vai sofrer diante desse sistema. Então, acho que o sistema, a tecnologia do sistema ela vai se repetindo e vai esmagando as pessoas mesmo da mesma forma. Eu acho que é por isso que quando eu escrevo o Beijo do Rio, e depois quando eu vou pegar um livro do Eduardo, eu tomo um susto com, meu Deus, isso aqui, putz, fala da mesma coisa, porque esse cara quando retorna para a família, ele retorna para uma vida que ele queria apagar a todo custo, para um lugar que ele não queria voltar, para um lugar uhum, que, mas ao mesmo tempo é um cara que ele se acha tão independente desse passado, mas ele é tão dependente que ele nem percebe. A vida dele tá toda lá na relação com a uhum. mãe, a relação com o pai, todos os traumas que ele coletou
e que foram com ele para fora, né? Então, essa mesma coisa quando eu li o Didier Ribon, o Retorno a Reims, é, tava lá também. Então, e tá em outras histórias queer, tá nas histórias dos meninos que voltam para sua cidade, família das meninas, e precisam se reconectar com uma família onde você é um dissidente. Então, eu acho que é um pouco daí, assim, a gente vai espelhando essas proximidades, essas características e um pouco falando da mesma coisa. Claro que cada um a partir do seu próprio corpo, né? Eu acredito que eu tenho talvez por ser um corpo negro, vou trazer uma coisa que o Eduardo Luiz não vai conseguir. Mas ao mesmo tempo a gente se encontra em um outro lugar. É, e isso é muito interessante. Eu queria que a gente pudesse olhar para isso de uma forma uniforme e tentar entender que a gente tem muito poder se a gente se aliar. Uhum. Diferente daquele comentário, né, de tipo da pessoa que olha e será que eu tenho alguma coisa? Será que essa pessoa tem alguma coisa para me ensinar? Cara, às vezes sim, às vezes nós somos os melhores aliados possíveis, né? Queria aproveitar esse gancho, assim, para retomar essa questão do. Tem um debate, assim, né, que tem rolado bastante, que é essa questão da escrita de si na literatura, né? Que lugar essa escrita ocupa em relação à ficção, ou ela tá junto com a ficção, qual que é a diferença de autoficção e autobiografia, né? Então, eu queria te perguntar, como é que tu percebe essa alta, né, de romances autobiográficos? E algumas perguntas, assim, pra gente pensar, que eu acho que atravessam muito esse debate, que é, será que todo romance é autobiográfico em alguma medida? E existe alguma forma de ficção pura, né? Porque tu falava nessa escrita corporificada, então tem como escrever de forma corporificada e escrever algo que é puramente ficcional? O que que tu pensa sobre isso? Eu tenho uma questão com essa palavra pura. Não só com a palavra, com o conceito, né? Porque é um conceito muito de que. Esse conceito de que existe uma coisa pura, ele deslegitimiza um pouco tudo que não é puro. E tudo que não é puro é o quê, então? É mestiço. Então, eu não tenho respostas, não. Assim, eu tenho só uma sensação de que essa. Porque existe mesmo, existe quem pensa em alta literatura, em ficção pura, e eu vou tender a achar, assim, vou ficar sempre do outro lado da corda, assim, desse lugar mais indisciplinar, interdisciplinar, eu acho, né, que vai bebendo de várias fontes para poder dar conta de um texto, da elaboração de uma escrita. Eu tenho uma sensação de que a biografia ela tem um compromisso maior com o fato. Então, a biografia, sei lá, de Preta Gil, biografia de Preta Gil precisa ser fiel aos fatos, né? As coisas que aconteceram na data certa. Agora, uma autoficção, ela tem um outro gosto, ela tem um outro sabor. Eu acho que o autor encontra mais liberdade para poder, inclusive, fazer esse jogo que é super sedutor com o leitor, que é o que aqui aconteceu que é exatamente como aconteceu, talvez. Porque não é possível que você pegue um texto do Eduardo Louis, esse livro Desabamento, uma memória não consegue, vai, registrar tanta coisa assim. Então você está comprando, faz parte do jogo da autoficção, entender que em algum lugar ele vai desenhar um pouco, ele vai. Tem uma parte que já ficou um pouco borrada, e ele vai traçar, e às vezes quando ele traça, esse traçado não é fiel à própria imagem dele de como ele registrou, o próprio registro dele. Então, mas isso faz parte do jogo e eu acho que é inclusive o que tem de gostoso assim na autobiografia. Fiquei lendo esse livro pensando, será que esse hotel era assim mesmo? É, essas descrições, ele no chuveiro e não sei o quê, o livro que ele pegou, será que era isso mesmo, né? E eu acho assim incrivelmente sedutor, assim, de você não tem resposta.
A resposta é não sei. Você tem esse livro, esse texto. E eu acho isso. Acho que essa, para mim, é a maior característica assim, da autobiografia. Acho que a autobiografia, no momento, também tem uma outra coisa que me interessa muito, que é ouvir vozes dissidentes. Vozes que a gente não estava acostumado a ouvir antes. Então, veja bem, todo mundo eu já estava contando as histórias sobre essas pessoas, mas a gente não via muito. A gente não tinha o Edouard Louis para contar desse espaço. Esse corpo jovem, é uma pessoa que começou a escrever com 20 e poucos anos, que viveu ali uma zona rural da França, classe operária, a família com todas aquelas dificuldades, viu a fome de perto, dentro de casa, viu tantos horrores, a violência simbólica, a violência física, a violência de todas as formas possíveis. É, então a gente não estava muito acostumado a ver esse corpo contando a história a partir dele mesmo. Isso que a autobiografia traz, eu acho interessante. Talvez a gente já tivesse visto esse personagem, isso que eu tô querendo dizer. Assim, Uhum. um menino que o pai foi operário e a mãe dona de casa. Talvez a gente já Uhum. tenha visto esse menino na ficção outras vezes, mas agora esse menino fala e ele que escreve a sua própria história. Isso é interessante. A gente está vendo a Camila Souza Vilada, a própria Eni Ernaux, Maria Carolina de Jesus fazia isso com. O que ela fazia era. Se aquilo não era autossociobiografia, o que é isso, então? Né? Diário de uma favelada. Então, quando a gente vê essas vozes contando, tem uma coisa nisso que eu acho que é desse tempo e que interessa muito. Ahn, acho que é por aí, assim. Agora, essa coisa de achar que quando uma história passa pelo autor não leva nada dele, eu não consigo acreditar muito. Porque leva. A história passa pela pessoa. Quando ela passa, ela arranca mesmo umas coisas que às vezes você nem tá percebendo. Eu acho impressionante isso. Às vezes, assim, eu tô sentado numa, sei lá, numa roda de conversa ou numa entrevista e alguém vai ler um trecho de algum texto que eu escrevi. E quando a pessoa escreve, eu identifico na hora, isso aí que a minha amiga Renata viveu. Assim, que eu nem lembrava na época, ou então assim, isso aí foi meu pai naquele banco, não sei o quê, sabe assim? E quando você está escrevendo, você acha que você está construindo, dando estofo para aquele personagem, para as histórias, e às vezes parece que só está vindo assim, são ideias, mas não são ideias, elas estão vindo do seu repertório. E esse Uhum. repertório é seu, baseado nas suas vivências ou na sua leitura do mundo. Então é difícil achar que existe, essa ficção pura. Sim, sim, é. São ideias que vêm pela maneira como o teu corpo processa aquela experiência, né? E acho que a maneira como cada corpo processa uma experiência, mesmo nosso, é um mistério pra gente também, né? A gente É não mesmo. alcança isso. Porque tá na forma que a gente está falando aqui agora, dialogando, na forma que a gente está se expressando. Aparece o tempo todo, né? A gente é construído, a gente é socialmente construído. E essa construção é uma construção coletiva, né? A Judith Butler, eu amo que ela fala que a gente é a cópia da cópia da cópia da cópia, né? Não existe uma matriz do que é, por exemplo, ser um homem e ser uma mulher. Cadê essa matriz? A gente só está copiando. Eu copiei o meu pai, o meu amigo e quem ouvi, o que me disseram que era ser homem. E você copiou o que te disseram que era ser mulher, talvez. E a gente está tá nessa cópia aí. Então não tem uma ideia talvez mais fundamentalista, de que, olha, para ser ficção, o autor vai imaginar, você imagina, vai imaginar coisas que ele vai tirar, se não é de si próprio, de onde que ele vai tirar, sabe assim? Acho que a escrita é mais do que nunca uma experiência social, apesar de individual, ela é coletiva. E tu sente diferença quando tu tá escrevendo um personagem que é mais parecido contigo e um personagem que é radicalmente diferente, tipo, que tem outras circunstâncias, outros marcadores, outro contexto, assim.
Tu sente uma diferença no sentido de, sei lá, daqui a pouco um personagem que é mais parecido comigo, contigo, tu tende a colocar mais elementos próprios na construção, né, da personalidade dele, ou não é bem por aí? Como é que é? Sim, eu sinto. A escrita é uma coisa, uma arte que te permite ser todas as pessoas que você quer ser e que às vezes você não se autoriza para ser. Então, eu posso. Tô escrevendo um livro, né? Uma hora eu vou escrever um vilão. Uma hora eu vou escrever uma pessoa que eu não gosto. Uma hora eu vou escrever uma pessoa que eu desejo ser e que eu não consigo performar como. Então, tem essa sedução que eu acho que é a mesma do palco, talvez, a mesma do ator, que pode ser muitas pessoas ao mesmo tempo. Nesse processo de construção, sim, às vezes você está bem distante, assim, o Beijo do Rio, eu, por exemplo, pessoalmente tive uma grande dificuldade de passar pelo vilão, quando você descobre no final quem é que fez e tal. Aquele personagem era muito difícil para mim, talvez o personagem mais difícil da minha carreira, porque era um cara muito diferente de mim. Era uma pessoa que eu odeio, uma pessoa que se eu conhecesse eu ia odiar essa pessoa. Só que se ele é um antagonista, no ponto de vista dele, e eu escrevo do ponto de vista dele, ele é o protagonista da sua própria história. Não está fazendo nada Uhum. de errado. Ele nem se vê como uma pessoa perversa. Ele é uma pessoa, talvez ele seja vítima, inclusive, para ele, né? Então você ter que encontrar esse espaço para ser esse personagem por um tempo e escrever é um processo muito doloroso, mas veja que sempre passa por você. Sempre passa, mesmo que o personagem não seja diferente, é você que vai escrever a partir da sua leitura do mundo. Então, por mais que seja diferente, às vezes eu aproveito assim essas oportunidades para construir um pouquinho assim também de quem eu jamais vou ser ou de Uhum. quem eu gostaria de ser, mas não consigo. Acho que os autores fazem muito isso, sabia? Legal, Volpe, muito bom te ouvir desse lugar de escritor também, né? E olha, para fechar, eu queria pedir para tu compartilhar uma indicação de livro, de filme ou de série, ou um de cada, se tu quiser, que tu tenha assistido, lido, curtido recentemente. Esses dias eu vi um filme que chama Great Freedom, de um diretor que chama Sebastian Mays. E eu achei esse filme nos streamings aí na Mubi. E é um filme que conta a história de um cara, que ele é preso, basicamente preso por ser gay. É um filme queer. A gente estávamos numa época, Alemanha, Polônia, onde existia um código, não lembro o número do código, mas esses caras eram presos por praticar o que eles diziam serem imorais, imoralidades sexuais, que era transar com outro homem. E aí esse cara é preso e a gente vai acompanhar a vida desse cara na prisão, só que de uma perspectiva muito interessante, porque ele vai e volta algumas vezes, inclusive, ele se relaciona, a pessoa com quem ele foi pega também tá lá. Então a gente vai ver a relação deles de é possível amar, o que é possível sentir nesse lugar e o quanto que esse espaço vai te transformar, quanto que esse espaço vai tentar te tolir, te ressecar por dentro. Então a gente vê esse processo acontecendo com esse protagonista que ao mesmo tempo quer amar, quer desejar o outro, quer ser desejado. E, cara, que filme, assim, um filme que entrou lá pro meu favoritos do Letterboxd. E acho que livro, eu vou indicar um livro que eu falei aqui agora, que é o da Samantha Schweblin, chama Distância de Resgate. Esse livro é diferente de qualquer outro livro que eu tenha lido, tanto pelo formato quanto pela narrativa mesmo. É um livro que se passa no interior rural da Argentina, e a gente vê nesse livro até onde que uma mãe pode ir para salvar um filho. Duas mães, aliás, né? Tem coisas estranhas acontecendo nessa cidade, talvez uma contaminação, ninguém sabe se é pela água, se é pelo ar, e de repente você se vê imerso assim numa cena, grande sequência de horror psicológico. Eu comecei a ler esse livro no aeroporto,
e eu terminei naquele mesmo dia, assim, completamente arrebatado, assim. Então foi uma leitura que me pegou muito. Acho que as pessoas vão gostar. Legal. Esse eu ainda não li, mas tá na minha lista já tem um tempinho. Agora tem mais um motivo. Bora, sobe esse livro aí nessa lista. Então tá, Volpe, queria te agradecer de novo muito pela participação. Muito bom conversar contigo. Como a gente também vai abrindo nossos sentidos, né, de leitura sempre que a gente dialoga com outro leitor. Ainda mais tu que terminou o livro ontem, tá? Com a leitura fresquinha. Então, muito Tô, bom. eu desabei realmente com essa leitura, mas acho que eu também me reconstruí um pouco. E essa sensação que eu fico quando eu leio esse cara que a gente ama. Obrigado pelo convite, estou muito feliz de voltar aqui. Sempre que eu posso voltar em algum cantinho da tag, para mim é uma alegria imensa. E estou escrevendo novas histórias por aí, hein? Quem sabe? Quem sabe, hein, Volpe? Para nós também. Sempre muito, muito bom. E os associados te adoram. Então, é Beijo grande para todos. presença aqui no nosso podcast. Obrigado, obrigado. Fico muito feliz.